Antes do tempo ser contado, antes que houvesse dor, guerra ou morte, existia apenas harmonia. O Criador, em sua infinita sabedoria, moldou o universo com uma palavra. Da escuridão surgiu a luz, e dessa luz nasceu a vida. Planetas giraram em silêncio. As estrelas foram acesas como joias no manto do cosmos. E entre todas as criações, um pequeno mundo azul reluzia de forma especial. Foi ali que o Criador decidiu construir o palco da maior história já vivida, o lar da humanidade. E no coração desse novo mundo, ele plantou um jardim, um paraíso perfeito, onde cada folha cintilava com o orvalho da manhã eterna. O Jardim do Éden, o berço da pureza e da inocência. Ali, nada conhecia a corrupção. O ar era repleto de fragrâncias suaves, e o som do riso ecoava entre os rios que desciam do trono do Criador. No centro do Éden, dois rios se encontravam, formando um espelho de águas cristalinas. Ao redor, cresciam árvores de todas as formas e cores, frutos dourados, flores que nunca murchavam, e o brilho da luz divina pairando sobre tudo. Era o paraíso em sua forma mais pura, mas dentro desse mesmo jardim também existia um limite. Um lembrete silencioso de que até a liberdade precisa de fronteiras. No centro do Éden, erguia-se a árvore da vida, cujos frutos garantiam eternidade. E ao lado dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador advertiu o homem: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas palavras ecoaram no espírito da primeira criação. Adão, feito do pó da terra, mas com o sopro da eternidade em seu peito. Um ser que não apenas vivia, mas pensava, sentia e sonhava. Adão era o reflexo do Criador, e ainda assim incompleto. O Criador olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E então, enquanto o sono cobria o primeiro dos homens, Deus tirou de seu lado o que lhe faltava, e dela formou Eva. Não apenas uma companheira, mas uma extensão viva de sua alma. Juntos eles caminhavam pelo Éden, ouvindo a voz do Criador nas brisas do entardecer. Adão e Eva eram inocentes, puros, e nada havia entre eles e Deus. Viviam nus, sem vergonha, porque não conheciam o mal. O Éden não era apenas um lugar físico, era o estado perfeito da comunhão entre o divino e o humano. Mas onde há luz intensa, a sombra sempre tenta se aproximar. Nem todos os seres criados permaneceram fiéis à ordem divina. Entre as legiões celestiais, um espírito astuto e orgulhoso havia sido lançado do céu. Um anjo caído que desejava corromper o que Deus amava. Seu nome, Lúcifer, o portador da luz. Expulso das alturas, ele jurou vingar-se, não contra o Criador diretamente, mas contra a criação que o representava, o homem, e foi através de uma forma sutil, bela e enganosa que a sombra entrou no Éden. Entre as árvores do jardim, uma criatura se movia com graça e sabedoria, a serpente. Não uma cobra comum, mas um ser dotado de voz e inteligência, um instrumento do anjo caído. Sua missão era simples e devastadora: semear a dúvida. E assim, no coração do paraíso, o conflito mais antigo começou. A serpente observava Eva, admirava sua curiosidade e inocência. Ela sabia que para destruir o homem, bastava uma pergunta, um sussurro capaz de fazer o coração humano desejar o impossível. É verdade que Deus disse que não podeis comer de nenhuma árvore do jardim? A voz soou doce, quase gentil. Eva respondeu com confiança: podemos comer do fruto de todas as árvores, exceto da que está no meio do jardim, porque Deus disse: não comam dela, nem toquem para que não morram. A serpente se aproximou ainda mais, com olhos que pareciam refletir as estrelas, e então o sussurro se tornou tentação: não morrerás. Mas no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
a dúvida nasceu. E no coração de Eva, algo começou a mudar. Não era apenas curiosidade, era desejo. Desejo por conhecimento, poder e igualdade. A primeira rachadura na pureza do Éden havia sido aberta. O Éden era um templo de perfeição. Nada ali envelhecia, nada morria, nada se perdia. Mas naquele dia, entre as flores e a brisa dourada, algo invisível se infiltrava. O peso da dúvida. Eva olhou para a árvore proibida. Os frutos brilhavam como ouro líquido, convidando-a silenciosamente. A voz da serpente ainda ecoava em sua mente, doce, persuasiva, quase maternal. Se comeres, serás como Deus. Essas palavras se tornaram fogo em seu coração. Ela estendeu a mão. Por um momento hesitou, mas o desejo de compreender o que estava além da inocência era mais forte. O toque do fruto era frio, mas o cheiro indescritível, quase divino. Eva o levou à boca, e quando o mordeu, o universo pareceu silenciar. O doce sabor se transformou em algo amargo, pesado. Um arrepio percorreu seu corpo. Pela primeira vez, ela sentiu algo novo, algo que o Éden nunca conhecera: o medo. Eva procurou Adão, e olhando nos olhos dele, compartilhou o fruto, não com palavras de engano, mas com um gesto de amor e cumplicidade. Ele viu a mudança nela, o olhar mais profundo, o sorriso tenso. E então, por ela, Adão também comeu. E naquele instante, o paraíso começou a ruir. O brilho do Éden empalideceu. Os rios perderam o canto, os pássaros se calaram, e um silêncio sagrado se transformou em lamento. Adão e Eva olharam um para o outro e pela primeira vez sentiram vergonha. Eles viram que estavam nus. O que antes era pureza, agora era exposição. Tentaram esconder-se entre as árvores, costurando folhas para cobrir-se, mas o Criador caminhava novamente pelo jardim. Adão, onde estás? A voz que antes trazia paz, agora carregava tristeza. Adão respondeu tremendo: ouvi tua voz no jardim e tive medo. O Criador sabia. A inocência havia morrido. A semente da desobediência germinava no coração humano, som de trovões mais próximos. O Éden começa a tremer. Então veio a sentença. A serpente foi amaldiçoada, condenada a rastejar sobre o pó e ser lembrada como símbolo da traição. Eva, que desejara ser como Deus, agora carregaria o fardo da dor e da maternidade. E Adão, que escolhera o amor em vez da obediência, foi condenado a conhecer o suor, o trabalho e a morte. O Criador olhou para eles, e por um instante, um reflexo de compaixão brilhou entre as sombras. Mas a justiça divina exigia separação. E então, o Éden, o jardim eterno, foi fechado para sempre aos olhos humanos. Um querubim foi colocado à entrada, empunhando uma espada flamejante que girava em todas as direções, impedindo o caminho de volta à árvore da vida. Adão e Eva foram expulsos, caminhando sob a chuva que pela primeira vez caía. Cada gota era como um eco do paraíso perdido. Atrás deles, o Éden ardia em luz, enquanto a humanidade dava seu primeiro passo fora da eternidade, em direção ao sofrimento, ao tempo, à morte. O mundo nunca mais seria o mesmo. A queda não foi apenas do homem, mas da própria criação, agora marcada pelo pecado. Mas mesmo em meio à perdição, uma promessa foi feita, silenciosa, misteriosa, eterna. Da semente da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E assim, mesmo quando a escuridão cobriu o mundo, o Criador deixou uma chama acesa, a esperança de redenção. E foi assim que o Éden se perdeu. Não em um dia, mas em um ato que ecoaria por toda a eternidade. O paraíso foi fechado, mas a promessa jamais se apagou. A porta do Éden se fechou. E do lado de fora, Adão e Eva sentiram pela primeira vez o frio da noite. Não havia mais o canto dos anjos, nem o perfume das flores eternas.
A terra agora respondia com silêncio e dor. O homem cavou o solo endurecido e dele tirou o alimento com o suor do rosto. A mulher chorou as dores do parto e as lágrimas tornaram-se o primeiro rio do mundo. Assim começou a história da humanidade. Não no paraíso, mas no exílio. Com o passar dos anos, nasceram filhos, Caim e Abel. 2 irmãos, 2 sementes plantadas em um solo amaldiçoado. Abel, pastor de ovelhas, puro, dedicado. Caim, agricultor, trabalhador, mas atormentado. Quando chegou o tempo do sacrifício, ambos ofereceram ao Criador o fruto de seus esforços. Mas Deus olhou com favor para Abel e rejeitou a oferta de Caim. E ali, no coração do primeiro homem nascido fora do Éden, floresceu o primeiro ódio. Caim chamou Abel ao campo. O sol queimava o chão, nenhum som, além do bater do próprio coração. E então a ira cegou o homem. O sangue de Abel tingiu a terra e o silêncio do Éden se rompeu mais uma vez, desta vez em um grito de morte. O Criador falou novamente: o sangue de teu irmão clama a mim da terra. E Caim foi amaldiçoado, condenado a vagar pelo mundo como fugitivo. Assim, a primeira civilização humana nascia sobre os alicerces do pecado e da dor. Adão e Eva envelheceram, vendo a maldição crescer com seus filhos e netos. Homens se multiplicaram, construíram cidades, ergueram torres, mas a sombra da queda jamais os deixou. Cada geração trazia consigo o eco da desobediência. O mundo se tornava mais frio, mais cruel, mais distante do Criador. E foi então que os céus se agitaram novamente. Algo sombrio começou a acontecer. Seres que observavam do alto, fascinados pela beleza das filhas dos homens, decidiram descer. Anjos, os vigilantes, quebraram a fronteira entre o divino e o terreno. Eles tomaram mulheres humanas e delas nasceram os nefilins, gigantes, guerreiros, seres de força incompreensível e espírito corrompido. Era o início de uma nova era, a união proibida entre o céu e a terra. O mundo mergulhou na violência. Os homens começaram a adorar os anjos caídos como deuses, erguendo templos e altares banhados em sangue. A corrupção cresceu até os céus, e o Criador voltou o olhar de tristeza para sua criação. Então, ele decidiu recomeçar. A humanidade havia esquecido o Éden, esquecido o propósito, esquecido o próprio Criador. E nas nuvens, as águas começaram a se acumular. O som da tempestade que mudaria o destino da terra estava prestes a ecoar. O Éden foi o berço da inocência, mas agora o mundo seria o túmulo da arrogância humana. Os céus se abririam, as águas cairiam e o Criador lavaria o pecado com o dilúvio da justiça. E assim, o paraíso que um dia foi perdido se transformava em um mundo condenado. Mas nas sombras, uma pequena luz ainda ardia. Um homem chamado Noé,